Comecei a ler, peraí. É período clássico, ele tá dizendo. Não, mas nesse sentido, o período clássico, eu acho que ele se referindo a... Na verdade, não tem como eu saber. Mas eu consigo falar muitas pessoas aqui que são, por exemplo, o próprio Salomão, que tá na Bíblia até. Pera aí, eu não terminei de ler. Tá, deixa eu dizer o que eu discordo aqui. Isso é um ato instintivo. Não conheci até hoje um ser humano que não tivesse esse ato. Então eu não posso ter a certeza que todos fazem isso, mas até onde eu vi todos fazem isso. Vou ter que reler de novo. Ele não precisa ser necessariamente assim, todos os aspectos. Você pode tentar argumentar para aceitar uma ideia diferente. Mas o instinto é rejeitar essa ideia inicial, porque é uma briga de ego, inicialmente. Por exemplo, você tem a questão das teorias do heliocentrismo e do geocentrismo. Existiam pessoas que acreditavam isso como a sua vida, na questão do geocentrismo. Mas depois que Copérnico fala sobre o heliocentrismo, apesar das provas dele serem mais realistas, ele foi menosprezado muitas vezes. E isso não é uma questão simplesmente racional, é uma questão emocional das duas teorias e dos egos das duas pessoas que, teoricamente, dos dois principais teóricos dessas duas áreas, que estão conflitando. Mas é o grande fato do medo. Do medo em relação ao que é diferente, mas principalmente do medo de perder o prazer que se ganha por algo que você pensa que sabe. Mas eu não diria que necessariamente ele vai ser preconceituoso ou menosprezar tudo aquilo que é diferente. Em algum certo nível, dependendo do humano, ele pode menosprezar algo mais intensamente, menos intensamente, ou pode simplesmente não menosprezar a partir de um pensamento racional. Eu acho que essa questão dela é muito insignificante. Eu acho que é uma questão mais emocional, a que ela está dizendo aqui. Mas você já viu algum registro de uma pessoa gay quando estudou história? Já. Não é uma questão de os livros disserem, ele é hétero, ele é homossexual. O que parte do princípio da história é o que ele conquistou, o que ele fez de novo, as consequências. Partindo-se de um princípio como se ele é hétero ou se ele é homossexual, não se tem uma relevância grande em colocar isso em um livro de história. Pode ter essa questão dos livros de história de autores menosprezarem? Pode, mas eu pelo menos não lembro de ter, por exemplo, Albert Einstein, ele era isso, heterossexual. Não, você não vê isso. Então, eu acho que é algo que os livros de história incentivam. Eu acho que a história se interessa por outras coisas. Acho que primeiro se tem um problema de anacronismo, porque se você for que nem ele estava falando na época clássica, que eu não sei até onde ele define isso, pelo que ele estava falando, ele citou um pouco da época medieval, mas ele também fez referência à época do Império Romano. Só que no Império Romano, o conceito que existia lá era mais voltado à pederastia, mas não algo homossexual, não existe o termo homossexual. Mesmo assim, atos que entre homossexuais na época do Império Romano existiam e eram socialmente aceitos. Só que a questão é que na época lá era diferente o termo. É porque existem duas vertentes do Império Romano. Antes de abster o cristianismo e depois de abster o cristianismo. Sim. Eu tava mencionando antes. Antes, no caso, era uma questão normal, porque foi até abstraído dos gregos que mulheres são seres incompletos nessa perspectiva. São seres que não apresentam perfeição como eles diziam que o homem tinha. Então, nesse sentido, fazer sexo com uma pessoa do mesmo sexo era, como eu posso dizer, normal. Então, é só uma questão de quanto de conhecimento histórico você tem para afirmar uma coisa nesse nível. Pois então, sobre o que ele afirmou no começo já é um equívoco. Mas assim, Começo mas mesmo... parte do começo. É porque tem dois começos, né? Que você dizendo. Começo fazendo... Quando ele fala que não tem nada na história que mencionasse algo do gênero. Eu concordo, é um equívoco, porque se você analisar, os livros de história não analisam a sexualidade das pessoas. Mas é isso aí. Mas eles relatam os padrões da sociedade daquela época. E naquela época mesmo, essas ações, ainda assim, tinha um outro padrão que não é de homossexualidade. A homossexualidade é um padrão, um termo muito recente, se for comparado a toda a história da humanidade. Mas é interessante pesquisar se antigamente eles tinham uma denominação para isso. Porque se não tinham, então vai ser um conceito de normalidade tão grande que eles não sentiam necessidade de colocar um rótulo nisso.
A questão era que era bem fragmentado, né? Você tinha várias dessas ações. Então, na história, da época do Império Romano e também dos gregos também tinha disso, dividiam essa mesma parte da cultura. Eles tinham um pensamento onde se um jovem, um garoto mais novo, tivesse relações sexuais com um homem já mais velho, mais sábio, esse jovem ia adquirir essa sabedoria desse cara. Eles tinham disso, mas Isso tem nos vikings, na antropofagia dos índios, são muitos lugares que tiveram esse tipo de conceito de absorver força ou sabedoria. Mas tem como você referir isso como sexualidade? Não cabe o conceito. Era algo totalmente diferente para aquela época. Como sexualidade, assim, hoje nós podemos dizer que eles eram bissexuais, muitos deles eram bissexuais, mas não é como se eu tivesse certeza que eles tratassem isso como homossexual, heterossexual e bissexual. Eu acho que vai ser complicado você procurar se eles tinham uma denominação para isso. Eu creio que não. Eu acho que o problema disso cai naquele mesma polêmica em falar se Hitler era de esquerda ou de direita. Na época não tinha disso de direita ou esquerda. Não tem como você hoje querer validar algo da história no passado com padrões de hoje. Não faz sentido isso. Eu não entendo validar algo no passado. Depende. As denominações que nós damos hoje em dia são para coisas que aconteceram no passado. É possível. A questão de Hitler é diferente de homossexualidade e esse tipo de coisa. A questão de Hitler é que ele tinha, mas eu vou entrar em outra vertente, é melhor não entrar nessa. Dá para você colocar uma espécie de padrão nos romanos, mas não tipo banalizar para todo mundo que todos eram bissexuais. Mas eu acho que é válido o conceito de você querer dizer que essa sociedade era isso, aquilo. Você pode sim, não é porque eles não tinham a denominação para isso que nós não devemos chamar eles de isso ou aquilo. Pode, eu só acho que não faz sentido. Eles não deixam de ser bissexuais porque naquele tempo não existia isso. Eles faziam o ato. Se nós damos um nome, não muda nada. Mas faziam de que forma? Porque a bissexualidade é uma orientação sexual, então o indivíduo teria que estar consciente sobre isso. E a forma como eles raciocinavam sobre isso é totalmente diferente do Porque ele teria que estar necessariamente consciente sobre. Que é uma orientação sexual. Como você está numa orientação sem saber? Existem pessoas que, por exemplo, como você está numa orientação sem saber, eu acho que é possível. Você não está consciente, você nunca pensou, eu sou hétero. Eu só fiquei com garotas a minha vida toda, mas eu nunca pensei que eu me rotulei como heterossexual. Mas você é pelo simples fato de só ter feito sexo com mulheres. Mas a partir do momento que você pensa, não, mas se for com homens também, aí eu faço agora com homens e com mulheres, agora eu sou bi. Claro que a pessoa não vai rotular esse termo pra si mesma, mas ela pode ser inconscientemente. Quer dizer, então, que se enquanto ela não fizer o ato, ela não é. Não existe gay virgem? Enquanto ela não fizer o ato, aí depende, vamos pegar do termo aqui. Porque o ato, depende. Se você estiver falando só do ato sexual, não teria certeza, mas deixa eu definir aqui. O homossexual. Porque se for uma questão, também pode incluir apenas afetividade. Sim, seria a atração, né? O desejo. Vamos ver aqui. Atração física, estética ou emocional. Então, nesse sentido, não necessariamente precisa ter o ato. Basta você sentir esses três aspectos. Então, não dá. Então, mas mesmo se for considerar na época do Império Romano ali, por volta daquela época, você poderia ter o ato, mas você poderia, mesmo tendo o ato, não ter nem atração física e nem emocional, nem sexual, assim, no sentido, só feito o ato por causa das crenças que eles tinham. Então é algo diferente. Como você vai falar que esse cara era homossexual ou bissexual? Não faz sentido. Ele não tinha uma orientação sexual por causa do ato. O ato não definiria. Bom, mas aqui a questão dizendo atração física. Definitivamente a biologia trata a atração física como um próprio ato do estímulo do corpo. Se o cara tá no ato lá com outro cara e existe o estímulo do corpo, instintivamente o corpo vai, como eu posso dizer, na questão da ereção, vai se ter um estímulo e o corpo vai responder a isso, e isso é chamado de atração.
Não uma atração emocional, como eu estou feliz por estar aqui, mas instintivamente o seu corpo, Nessa forma como você relativiza essa parte, então todo mundo seria bi. sim. E isso pra mim não faz sentido, porque eu sou hétero. Freud na psicanálise, cara, calma. Freud na psicanálise, ele diz todo mundo nasce bi, aberto a tudo. E ele argumenta com isso. Mas essa questão é mais uma questão moral, de que tipo de sociedade você nunca sentiu nenhum desses três aspectos por nenhuma pessoa do sexo? Se você responder que nunca sentiu nem atração física, nem atração estética, nem atração emocional, nesse sentido, você é puramente heterossexual. Mas se uma hora você já sentiu uma atração, olha que cara bonito, velho. Esse cara é muito bonito. Nesse sentido, você seria homossexual e não perceptivelmente aos outros. Eu acho que achar bonito não me torna homossexual, porque senão eu seria infinitas coisas sexuais depois, porque eu acho coisas que não são nem humanas bonitas. Então meio que definir algo como bonito pra mim não faz sentido pra julgar homossexualidade, pra julgar orientação sexual. Nesse sentido, essa definição que tá aqui tá errada. Acho que nenhuma definição é muito precisa. Acho que é melhor associar mais de uma coisa, não só uma coisa. Associar os três ao mesmo tempo. Tanto física, quanto estética, quanto emocional ao mesmo tempo. Você tem esses três estímulos. Eu acho que nesses três estímulos, uma segurança seria confirmada aqui sobre o que você é de fato. Então, nesse sentido, aqueles dois lá, esses dois romanos, poderiam fazer. Mas só ter um dos aspectos. É bom estabelecer um padrão. E isso eu não poderia fazer sozinho. Porque as pessoas sentem-se de maneiras diferentes, em níveis diferentes. Então, eu posso colocar o meu padrão. Eu acho que o meu padrão é mais um pouco acima do que eu diria. Para não ficar muito frio, para não ficar muito inconstante, você teria que, pelo menos, ter uns dois, mais ou menos. Um físico, um estético emocional, um emocional físico. Pelo menos dois dos três aspectos, eu acho que já dá para ter uma certa segurança. Bem, eu acho que uma forma até mais segura de dizer também seria a atração. Ou ela ser uma atração emocional, mais romântica, assim dizendo, ou ser uma atração mais sexual. Despertar um certo libido. Dessa forma, meio que você Sim, um dos dois. Dessa forma você consegue delimitar com mais precisão qual seria a orientação da pessoa, porque aí você descarta qualquer outra coisa que não fosse inanimada. Se bem que tem maníacos por aí, né? Que nem o inanimado tá salvando. Voltando então para os romanos. Não dava para dizer. Eu acredito que em uma hora ou outra, dois homens podem ter se apaixonado nesse tipo de cultura. Por que não? Sim, também acredito, mas sem conhecimento pela cultura deles, a gente sabe que muitas dessas ações culturalmente eram aceitas e até incentivadas, impulsionadas, né? Então é meio que impreciso você querer julgar a orientação sexual de uma pessoa daquela época pela forma que a cultura dela era. Não dá pra julgar a orientação sexual, não dá pra julgar a orientação sexual de uma pessoa específica daquela época pelo simples fato de você não conhecer nem poder perguntar pra pessoa. Nem dá pra você banalizar que a cidade, que o império todo era assim, entendeu? É como a nossa sociedade. Não dá pra dizer isso, aquilo. Você dá pra dar uma ideia do que era mais ou menos e das diferenças, mas banalizar como um todo não dá. Que você tem os dados históricos, né? Você sabe que tal figura histórica daquela época tinha relações sexuais com cicrano, com fulano e tal. E aí você também tem conhecimento da história de algo que poderia ser as razões por isso. E essas razões levam a coisas que não são necessariamente relacionadas à homossexualidade. Sim. Teria também algo cultural por trás disso. Isso eu concordo. Então, por isso que querer julgar como homossexualismo naquela época, onde o termo nem existia, para falar a verdade, fica um pouco sem sentido. Porque poderia ser outras coisas. Fica complicado porque não se tem a certeza que o cultural levava conjunto o sentimentalismo ou libido. Eu entendi isso. Nesse sentido, nós dois dá pra ter uma certeza. Fica no limbo, vai ficar relativo. Hoje em dia, nossa sociedade evoluiu. Ela não acredita mais
nesses contos, né? Então, um pouco mais realista nesse sentido. Então, por exemplo, se você vê dois casais do mesmo sexo na rua, de mão dadas, beijando e tal, aí já é mais seguro pra você falar que aquele casal ali é homossexual. Não existe algo que vá forçar eles a ter uma relação dessa ao ar livre, se não for a vontade deles mesmo. É algo mais demonstrativo e algo mais... Agora, naquela época, isso ainda poderia acontecer por outras razões. Além daquela que eu falei sobre pederastia, de um rapaz mais novo com mais velho, para essa transferência de conhecimento aí, também tinha relação com guerreiros, né? Os guerreiros mais novos almejavam ter uma noite com um guerreiro mais veterano. Se eu quiser relativizar um pouco, eu posso até pensar na malícia, eu acho que eles estão inventando isso aí porque eles gostam, hein? Eu não sei, não. Não dá pra saber. Vai que algum aí gostava da parada. Não, você vai ganhar isso. Você vai ganhar muita coisa, cara, você entendeu? Essa é boa. Eu sei que você entendeu. Seria interessante alguém com uma malícia dessa. É porque, querendo ou não, teve um começo, né? Alguém teve a ideia. Sim, alguém teve a ideia. Você vai ganhar isso aqui, mano. É mesmo? É. Mas acho que o texto em si comete alguns equívocos, alguns pequenos, outros grandes, que fazem bastante diferença na conclusão. Sim, e uma coisa leva a outra, que leva a outra, e quando você vê, é algo diferente do que ele conclui no fim. Tô com preguiça de responder. O diferente, você vai ter umas reações que pode ser de medo mesmo, pelo desconhecido. E aí querer evitar ou querer combater isso, pensando num pensamento mais conservador. Exato. Porque a questão, eu penso matematicamente sobre isso, pelo menos quantitativamente sobre isso. Quando você vê, por exemplo, existia uma época na minha vida que quando eu via, por exemplo, um casal de homossexuais, eu via e me sentia de uma certa forma conflitado. Então, o que eu fazia? Eu via aquilo e o prazer estava sendo retirado de mim quando eu via aquilo. Por quê? Porque eles são a representação da contradição do que me foi imposto na minha infância, que é homem, mulher. Eu tinha segurança disso. Agora, quando eu vejo dois homens se beijando, se abraçando, tendo afeto um pelo outro, as minhas convicções morais que foram formadas durante anos comigo são quebradas. Consequentemente, gera desprazer. O que você tem que fazer sobre isso? É admitir a própria consciência para poder entender que essa moral inicial que foi imposta a você está equivocada. Ou seja, você se adapta. Nossa, o áudio cortou, tá cortando ainda. Ah, não, velho. Que merda. Eu fiz um raciocínio tão bom. Só o finalzinho que cortou.